Você já percebeu que quanto mais você tenta forçar algo na sua vida, mais difícil tudo parece ficar? Como se esforço, insistência e ansiedade, em vez de ajudar, só afastassem aquilo que você quer. Mas quando você se acalma, algo diferente acontece. As coisas começam a se alinhar. Quando você para de correr atrás de tudo ao mesmo tempo, as coisas começam a se encaixar. Oportunidades aparecem, decisões ficam mais claras e, principalmente, aquilo que parecia não dar certo, começa a dar. Não por acaso, não por sorte, mas porque algo dentro de você encontrou um estado diferente. Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história, dizia que o mundo externo responde diretamente ao seu estado interno. Isso significa que não é só sobre o que você faz, é sobre como você está por dentro enquanto faz. Uma mente acelerada cria confusão, leva a decisões erradas e afasta oportunidades. Mas uma mente calma faz o contrário. Ela organiza, clareia e direciona. E é exatamente por isso que, quando você se acalma, algo começa a mudar de dentro para fora. Aquilo que é compatível com você, aquilo que realmente é seu, encontra o caminho até você, sem forçar, sem excesso de esforço, sem desgaste desnecessário. Neste vídeo, você vai entender como a calma pode se tornar esse ponto de virada. E por que muitas coisas que não deram certo antes talvez não dependessem de mais esforço, mas de mais tranquilidade. Vamos começar. 1. Quando o esforço deixa de ajudar e começa a atrapalhar. Existe um momento que quase todo mundo já viveu, mas poucos conseguem identificar na hora em que acontece. É quando o esforço deixa de ser uma força a seu favor e se torna um peso contra você. No começo, o esforço faz sentido. Você quer algo, então age. Você tem um objetivo, então trabalha por ele. Isso é natural. Isso é necessário. Mas tem uma linha, sutil, quase invisível, onde o esforço saudável atravessa para outro território. E nesse outro território, ele não constrói mais. Ele desgasta. A diferença entre os dois não está na quantidade de horas trabalhadas, não está no quanto você se dedica, está no estado interno por trás de cada ação. Quando você age a partir de clareza, de intenção genuína, de presença, o esforço tem direção. Ele vai a algum lugar. Mas quando você age a partir do medo de perder, da ansiedade de não chegar lá, da sensação de que precisa forçar para que algo aconteça, o esforço começa a girar em falso, muito movimento, pouco avanço. E o mais difícil é que, por fora, os dois podem parecer iguais. A pessoa que age com clareza e a pessoa que age com desespero podem estar fazendo as mesmas coisas, trabalhando as mesmas horas, tomando as mesmas atitudes, mas os resultados são completamente diferentes, porque o que chega até você não responde só ao que você faz, responde ao que você está sendo enquanto faz. Jung passou a vida inteira estudando essa relação entre o mundo interno e o mundo externo, e uma das conclusões mais profundas a que chegou foi a de que o ser humano raramente sofre por falta de esforço. Sofre, na maioria das vezes, por excesso de tensão interna. Essa tensão aparece de formas diferentes em cada pessoa. Para alguns, ela é a pressa constante, a sensação de que o tempo está sempre curto, de que você nunca está fazendo o suficiente. Para outros é a comparação, olhar ao redor e sentir que todos estão avançando enquanto você está parado. Para outros ainda, é o controle, a necessidade de prever tudo, de garantir tudo, de não deixar nada ao acaso. Em todos os casos, o resultado é o mesmo: uma mente que não descansa. E uma mente que não descansa não consegue ver com clareza. E sem clareza, o esforço não encontra direção. Você empurra, mas não sabe exatamente para onde. Você insiste, mas não tem certeza se está no caminho certo. E aí surge uma exaustão que vai além do físico, uma exaustão que vem de dentro, de tanto tentar, de tanto forçar, de tanto querer que as coisas sejam diferentes do que são agora. Reconhecer esse padrão não significa desistir, não significa parar de agir.
Significa entender que talvez o que estava faltando não era mais esforço, era outro tipo de estado para sustentar esse esforço. 2. O que acontece dentro de você quando a mente não desacelera? A mente humana tem uma característica que poucos param para observar. Ela não consegue distinguir, sozinha, o que é urgente do que é importante. Quando tudo parece urgente, ela trata tudo como emergência. E quando tudo vira emergência, o corpo inteiro entra em estado de alerta, o pensamento acelera, a respiração encurta, a percepção se estreita. E é exatamente nesse estado que as piores decisões são tomadas. Não porque a pessoa seja imprudente, não porque lhe falte inteligência, mas porque uma mente em alerta constante não está operando em sua capacidade plena. Ela está sobrevivendo. E sobreviver e criar são estados completamente diferentes. Quando a mente não desacelera, ela começa a funcionar em loop. Os mesmos pensamentos voltam, as mesmas preocupações giram, a mesma pergunta sem resposta aparece de manhã, de tarde e de noite. E agora? O que eu faço? Esse loop tem um custo que vai muito além do cansaço mental. Ele afeta a forma como você interpreta o que acontece ao seu redor. Uma oportunidade que aparece pode parecer uma armadilha. Uma pessoa que quer se aproximar pode parecer uma ameaça. Uma situação que pede paciência pode parecer um fracasso. A mente acelerada distorce a leitura da realidade. E quando a leitura está distorcida, as respostas que você dá ao mundo também ficam fora de lugar. Você reage onde deveria observar. Você fala onde deveria escutar. Você força onde deveria esperar. Jung chamava a atenção para algo que a psicologia moderna levou décadas para confirmar. O estado interno de uma pessoa molda ativamente a forma como ela percebe e interpreta o mundo ao redor. Não é só uma questão de humor ou de disposição. É uma questão de filtro. A mente cansada filtra a realidade pelo medo. A mente calma filtra pelo discernimento. E esses dois filtros levam a lugares completamente diferentes. Tem algo mais que acontece quando a mente não descansa e que raramente é falado com clareza. Você perde o acesso a uma parte essencial de si mesmo. Existe uma camada mais profunda dentro de você, mais quieta, mais sábia, mais conectada com o que você realmente é e com o que realmente importa. Jung se dedicou a compreender essa dimensão ao longo de toda a sua obra. Mas essa camada não fala em voz alta. Ela não compete com o barulho da mente acelerada. Ela simplesmente espera. E enquanto a superfície está agitada, você não a escuta. Você toma decisões sem ela. Você age sem ela. Você escolhe sem ela. E aí, mesmo quando você consegue o que queria, algo parece estar faltando. Por que estava? Você chegou lá sem se trazer inteiro. Desacelerar não é fraqueza, não é passividade, não é desistência. É o único caminho de volta para a parte de você que sabe de verdade o que fazer. 3. A diferença entre aquilo que é para você e aquilo que você está tentando forçar. Existe uma diferença entre perseguir algo que é genuinamente seu e tentar encaixar na sua vida algo que simplesmente não cabe. Essa diferença na prática é difícil de perceber, porque os dois podem parecer desejo, os dois podem parecer motivação, os dois podem fazer você agir com intensidade e dedicação, mas um vem de um lugar de inteireza, o outro vem de um lugar de falta. Quando algo é genuinamente seu, quando está alinhado com quem você é, com o que você valoriza, com o caminho que faz sentido para a sua vida, existe uma qualidade diferente no esforço. Ele cansa, sim, mas não esgota. Há algo que sustenta por dentro, mesmo nos momentos difíceis. Quando você está forçando algo que não é seu, o esforço tem outra textura. Ele pesa de um jeito diferente. Você avança, mas não se sente mais inteiro. Você conquista, mas a conquista não preenche o que você esperava que ela preenchesse. E a pergunta que fica é: por que continuamos forçando, mesmo quando algo dentro de nós já sabe que não é por aí? A resposta, em grande parte,
está no que Jung chamava de influências externas, que moldam a nossa identidade antes que tenhamos clareza suficiente para questioná-las. Desde cedo, aprendemos o que devemos querer, o que representa sucesso, o que merece admiração, o que é sinal de que você chegou lá. E internalizamos esses padrões de forma tão profunda que muitas vezes passamos anos, às vezes décadas, perseguindo versões de vida que nunca foram realmente nossas. Não por má fé, não por fraqueza, mas porque nunca paramos quietos o suficiente para perguntar: isso que estou buscando é o que eu quero ou é o que aprendi a querer? Essa é uma das perguntas mais corajosas que um ser humano pode fazer a si mesmo, e ela só aparece quando a mente desacelera o suficiente para que a voz mais interna consiga ser ouvida. Porque aquilo que é genuinamente seu não grita, não insiste, não se impõe. Ele se revela, devagar, com uma clareza que não precisa de validação externa para existir. E quando você começa a perceber essa diferença entre o que ressoa de verdade e o que você está tentando forçar, algo curioso acontece. O esforço não desaparece, mas muda de natureza. Você continua agindo, continua se dedicando, mas agora há uma leveza que antes não existia. Uma sensação de que você está no lugar certo, fazendo o que precisa ser feito, do jeito que faz sentido para quem você é. Forçar cansa, porque vai contra a corrente do que você realmente é. Seguir o que é seu cansa de outro jeito, do jeito bom, do jeito que constrói, do jeito que no fim do dia ainda deixa algo de pé dentro de você. A calma é o que permite enxergar essa diferença, não como uma resposta pronta, mas como uma percepção que vai se tornando mais nítida à medida que o ruído interno vai diminuindo. 4. O que muda quando você se acalma de verdade? Existe uma diferença entre se distrair e se acalmar. Distrair é afastar temporariamente o que incomoda. A tela do celular, uma conversa, qualquer coisa que tire o foco do que está pesando. Por alguns minutos o desconforto some. Mas quando a distração termina, ele volta. Muitas vezes mais intenso do que antes. Acalmar é diferente. É um movimento para dentro, não para fora. É deixar o que está agitado encontrar o seu próprio nível. Como água que para de ser sacudida e naturalmente volta a ficar clara. E quando isso acontece de verdade, quando a calma não é fuga, mas presença, algo começa a mudar. A primeira coisa que muda é a percepção. O mesmo cenário que parecia fechado começa a mostrar aberturas. A mesma situação que parecia sem saída começa a revelar ângulos que você não estava conseguindo enxergar. Não porque a situação mudou, mas porque você mudou a forma de olhar para ela. Uma mente calma não é uma mente vazia, é uma mente que consegue ver mais, porque não está mais distorcida pela tensão, pelo medo, pela pressa de resolver tudo ao mesmo tempo. A segunda coisa que muda é a qualidade das decisões. Quando você está agitado, decide a partir do que está sentindo no momento. E o que você sente no momento de agitação raramente reflete o que você realmente quer ou o que realmente é melhor para você. Você reage. Você tapa buracos. Você escolhe o que alivia agora, mesmo que complique depois. Quando você se acalma, a decisão vem de um lugar mais profundo, mais alinhado, mais honesto com quem você é e com o que você quer construir. Jung dedicou grande parte do seu trabalho a compreender essa dimensão mais profunda da psique, aquela camada que não é moldada pelo ruído do dia a dia, mas que carrega uma sabedoria que a mente superficial raramente consegue acessar quando está em constante agitação. A calma é a porta de entrada para essa camada. A terceira coisa que muda, e talvez seja a mais surpreendente, é a relação com o tempo. Quando a mente está acelerada, o tempo parece sempre insuficiente. Você sente que está atrasado, que os outros estão à frente, que o momento certo já passou ou está prestes a passar. Essa relação com o tempo cria uma pressão que distorce tudo. Quando você se acalma, o tempo muda de textura. Não porque as horas do dia aumentem, mas porque você passa a habitar cada momento
de forma mais inteira. E quando você está mais inteiro, age com mais precisão, menos dispersão, menos retrabalho, menos energia desperdiçada em direções que não levam a lugar nenhum. E então algo que parecia paradoxal começa a fazer sentido. Fazendo menos, mas de forma mais presente, você avança mais do que avançava quando estava tentando fazer tudo ao mesmo tempo. A calma não é a ausência de movimento. É o tipo de movimento que sabe para onde está indo. E quando você chega a esse estado, não como técnica, não como performance, mas como uma forma genuína de habitar a sua própria vida, aquilo que é compatível com você começa a encontrar o caminho até você, não por magia, mas porque você finalmente parou de bloquear a própria passagem. 5. Como entrar nesse estado de calma sem forçar? Existe uma ironia no centro de tudo que foi dito até aqui. Se a calma é o estado que permite que as coisas se alinhem, como chegar até ela sem transformar essa busca em mais uma coisa para forçar? Essa é a tensão real, e vale encará-la com honestidade. Porque a maioria das pessoas, quando descobre que precisa se acalmar, tenta se acalmar com a mesma energia ansiosa que usa para resolver tudo o mais. Tenta meditar com pressa. Tenta descansar com culpa. Tenta soltar com esforço. E aí a calma vira mais um objetivo a ser conquistado. Mais uma meta a ser batida. Mais uma forma de se cobrar. Mas a calma não funciona assim. Ela não responde à força. Ela responde ao espaço que você cria para ela. O primeiro passo, então, não é fazer algo diferente. É perceber o que você está fazendo agora. Existe uma diferença enorme entre agir no automático e agir com consciência. A maior parte das pessoas passa o dia inteiro em movimento, sem nunca realmente estar presente no que está fazendo. O corpo está em um lugar, a mente está em outro, resolvendo o que aconteceu ontem, antecipando o que pode acontecer amanhã, julgando o que está acontecendo agora. Trazer a atenção de volta para o momento presente não é uma técnica espiritual reservada a poucas pessoas. É um gesto simples e acessível que qualquer um pode fazer, em qualquer lugar a qualquer hora. Você para, respira, percebe onde está, percebe o que está sentindo, sem julgamento, sem pressa para mudar o que encontra. Esse gesto, repetido com regularidade, começa a criar algo dentro de você. Uma familiaridade com o silêncio, uma tolerância para a quietude, um espaço interno que antes não existia, ou que existia, mas estava tão ocupado que você havia esquecido que ele estava lá. O segundo movimento é aprender a observar sem reagir imediatamente. A mente agitada reage a tudo. Cada pensamento vira uma ação. Cada emoção vira uma decisão. Cada desconforto vira uma urgência a ser resolvida. A mente calma observa primeiro. Deixa o pensamento aparecer sem imediatamente segui-lo. Deixa a emoção se manifestar sem imediatamente agir a partir dela. Cria um intervalo, pequeno que seja, entre o que surge e o que você faz com o que surge. Jung chamava a atenção para a importância desse intervalo. É nele que mora a liberdade real. É nele que você deixa de ser apenas reativo e começa a ser, de fato, o autor das suas próprias escolhas. O terceiro movimento é confiar no processo sem precisar controlá-lo. Essa talvez seja a parte mais difícil, porque confiar para muitas pessoas foi ensinado como ingenuidade, como passividade, como entregar o controle para o acaso. Mas confiar, no sentido profundo, não é isso. É reconhecer que existe uma inteligência no fluxo da vida que vai além da sua capacidade de prever e controlar tudo. É agir com intenção e, ao mesmo tempo, soltar a necessidade de que o resultado seja exatamente como você imaginou. É fazer a sua parte com presença, com clareza, com inteireza, e então abrir espaço para que o que é seu encontre o caminho até você. Não porque você parou de se importar, mas porque você aprendeu que se importar demais com o resultado, a ponto de controlar cada detalhe, muitas vezes é o único obstáculo que ainda estava no caminho. A calma
não é um destino. É uma prática, uma escolha que se renova a cada momento em que você decide respirar antes de reagir, observar antes de concluir, confiar antes de forçar. E quanto mais você pratica, mais natural ela se torna. Até que um dia, você percebe que não está mais correndo atrás da sua vida, está vivendo ela. Chegamos ao final deste vídeo, e tudo que foi explorado aqui aponta para uma mesma direção. Não para a ideia de que o esforço é errado, não para a ideia de que você deve parar de agir, de querer, de construir, mas para algo mais sutil e ao mesmo tempo mais transformador. A qualidade do estado interno a partir do qual você faz tudo isso. Uma mente agitada não para de funcionar. Ela continua agindo, decidindo, se movendo, mas faz tudo isso no escuro, sem clareza, sem direção real, sem conexão com o que você genuinamente é. Uma mente calma não faz menos, ela faz diferente, com mais presença, com mais precisão, com mais alinhamento entre quem você é e o que você coloca no mundo. E é esse alinhamento que muda tudo, não de um dia para o outro, não de forma dramática, mas de maneira consistente, profunda e real. Jung dedicou a vida a compreender o ser humano por dentro, e uma das ideias centrais que atravessa toda a sua obra é a de que a transformação verdadeira não começa no mundo externo. Ela começa no momento em que você decide olhar honestamente para o que está acontecendo dentro de você. A calma é esse olhar. É o espaço onde a confusão se dissolve, onde as respostas emergem, onde aquilo que é genuinamente seu encontra o caminho de volta até você. Você não precisa forçar isso, só precisa parar de bloquear. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like. Ele é uma forma simples de dizer que esse tipo de conteúdo vale a pena continuar existindo. E se você conhece alguém que está nesse ciclo de forçar, de se esgotar tentando controlar tudo, compartilha com essa pessoa. Às vezes a mensagem certa chega na hora certa. Você já percebeu como algumas das coisas que você mais quer simplesmente não acontecem quando você mais se esforça? Quanto mais você tenta controlar, planejar, correr atrás, mais distante tudo parece ficar. E o mais estranho é que em certos momentos da vida, quando você finalmente solta, quando você para de insistir, algo começa a mudar. Não porque você desistiu, mas porque algo dentro de você começou a se reorganizar. Isso não é coincidência. Para Carl Jung, que foi um dos maiores psicólogos da história, a psique não responde bem à pressão constante. Quando você tenta forçar um caminho, ignorando o que acontece dentro de você, surge tensão, conflito e, muitas vezes, bloqueio. Mas quando existe um pouco mais de escuta, quando você deixa de agir apenas pela ansiedade ou pela sensação de falta, a própria psique tende a buscar equilíbrio e reorganização. O problema é que quase ninguém te ensina isso. Vivemos em uma cultura que valoriza apenas o esforço, o controle, a insistência constante, como se tudo dependesse de força de vontade. Mas e se parte do que você busca não dependesse de correr mais rápido, e sim de entender melhor o que está acontecendo dentro de você? Neste vídeo, você vai entender por que tanto esforço às vezes nos afasta do que queremos, e o que começa a mudar quando você aprende a se mover de um lugar diferente. Vamos começar. 1. Quanto mais você corre atrás, mais parece distante. Existe uma sensação que quase todo mundo já viveu, mas poucos conseguem explicar direito. Você quer algo com muita intensidade. Pode ser uma pessoa, uma oportunidade, um resultado, um reconhecimento. E justamente por querer tanto, você começa a agir movido por essa vontade. Planeja, tenta, insiste, ajusta, tenta de novo. E mesmo assim, nada. Ou pior, parece que quanto mais você se move em direção a isso, mais aquilo recua. Como se houvesse uma força invisível empurrando o que você quer para longe. Isso não é fraqueza, não é falta de esforço e definitivamente não é falta de merecimento. É algo muito mais sutil e muito mais profundo.
Quando você deseja algo de forma muito intensa, esse desejo deixa de ser apenas uma intenção. Ele vira uma atenção constante, uma vigilância, uma espécie de antena ligada o tempo todo, monitorando se aquilo chegou ou não chegou ainda. E essa vigilância muda completamente a forma como você age. Você deixa de agir com liberdade e começa a agir com necessidade. E as pessoas ao redor percebem isso. As situações respondem a isso. Sem que você perceba, você começa a transmitir não confiança, mas urgência. Não presença, mas carência. E urgência afasta. Carência afasta. Necessidade excessiva afasta. Jung observou que a psique humana tem uma lógica própria, que nem sempre coincide com a lógica do esforço consciente. Muitas vezes o ego, a parte de nós que planeja, controla e insiste, está na contramão do que o processo interno realmente precisa. Em outras palavras, a parte de você que mais corre atrás pode ser exatamente o que está travando o caminho. Isso não significa que você deve parar de agir. Significa que existe uma diferença enorme entre agir a partir de um lugar de inteireza e agir a partir de um lugar de falta. Quando você age pela falta, cada passo carrega o peso do que ainda não veio, e esse peso se torna visível nas suas escolhas, nas suas palavras, na sua energia. Quando você age a partir de um lugar mais inteiro, mais centrado, o mesmo gesto tem outro peso, outro efeito, outra resposta. A questão não é correr mais ou correr menos, é entender de onde você está correndo. E por quê? 2. O desejo exagerado vira peso. Desejar é natural, é humano, é o que nos move. Mas existe um ponto onde o desejo deixa de ser combustível e vira fardo, onde aquilo que deveria te impulsionar começa a te prender. E a diferença entre esses dois estados é mais sutil do que parece. No começo, o desejo chega leve, uma vontade, uma direção, uma faísca. Você pensa naquilo com entusiasmo, com curiosidade, com uma energia que parece abrir portas dentro de você. Mas quando o tempo passa e aquilo não chega, algo muda. O desejo começa a ganhar peso. Você passa a pensar naquilo não com entusiasmo, mas com ansiedade, não com curiosidade, mas com cobrança. O que antes era uma vontade viva, vira uma obsessão silenciosa. Uma presença constante que ocupa espaço dentro de você mesmo quando você não quer. E é aí que o desejo deixa de ser seu aliado. Porque quando o desejo vira obsessão, ele distorce tudo ao redor. Você começa a interpretar cada situação através da lente daquilo que falta. Uma conversa que correu bem vira evidência de que está chegando. Uma conversa que não foi bem vira prova de que nunca vai chegar. Tudo passa a girar em torno daquele ponto cego. Jung chamava a atenção para o que acontece quando uma ideia ou imagem ocupa o centro da psique de forma desequilibrada. Ela começa a consumir energia que deveria estar distribuída por outras áreas da vida. Você para de viver com amplitude e passa a viver em função de uma única coisa. E, paradoxalmente, quanto mais energia você coloca naquilo, mais pesado fica, não mais leve. Isso acontece porque o desejo exagerado carrega uma mensagem implícita que você repete para si mesmo o tempo todo, mesmo sem perceber. A mensagem é: eu não estou bem sem isso. E enquanto essa mensagem estiver ativa dentro de você, cada dia sem aquilo é vivido como incompletude, como prova de que algo está errado, como uma ferida aberta que não fecha. O problema não é querer. O problema é o que esse querer diz sobre como você se vê. Quando o desejo vira identidade, quando você começa a se enxergar como alguém incompleto, sem aquela conquista, aquela pessoa, aquele resultado, ele deixa de ser uma meta e vira uma prisão. E prisões não atraem, afastam. Não porque o universo conspira contra você, mas porque uma mente em estado de carência constante toma decisões diferentes, envia sinais diferentes, ocupa espaços diferentes do que uma mente em estado de inteireza. O desejo saudável diz: quero isso e vou em direção a isso.
O desejo pesado diz: preciso disso para estar bem. Essa diferença muda tudo. 3. Parar não é desistir, é respirar e reorganizar. Existe uma confusão muito comum que quase todo mundo carrega. A ideia de que parar é o mesmo que desistir, de que tirar o pé do acelerador significa abrir mão, de que descansar é perder tempo, de que se você não está correndo, você está ficando para trás. Essa confusão tem um custo alto, porque ela faz com que você continue em movimento, mesmo quando o movimento não está te levando a lugar nenhum. Ela faz com que você interprete o esgotamento como fraqueza em vez de sinal. Ela faz com que você ignore o que está acontecendo dentro de você, em nome de uma produtividade que muitas vezes é só ansiedade disfarçada de esforço. Parar não é desistir. Parar é criar espaço para que algo novo possa acontecer. Pense em como a natureza funciona. O inverno não é falha do ano. É a estação em que a terra descansa, processa, se prepara. O que parece morto por fora está em plena reorganização por dentro. E é justamente esse período silencioso que torna possível o que floresce na primavera. Com a psique humana, acontece algo parecido. Quando você finalmente para, quando você reduz o ruído externo e a agitação constante, processos internos que estavam bloqueados pelo excesso de atividade começam a se mover. Conexões que não conseguiam se formar encontram espaço. Clareza que estava encoberta pela pressa começa a emergir. Jung descreveu esse processo como algo que a psique faz naturalmente quando dada a oportunidade. Ela busca equilíbrio, ela tende à integração, mas para isso ela precisa de condições. E uma das condições mais importantes é justamente a que mais evitamos dar a nós mesmos. Silêncio, pausa, espaço. Não é passividade, é uma forma diferente de movimento. Um movimento interno que não aparece nos seus aplicativos de produtividade, que não gera resultados imediatos visíveis, mas que reorganiza algo muito mais profundo do que qualquer ação apressada seria capaz de alcançar. Você já teve a experiência de parar de pensar em um problema e a solução chegar do nada, horas depois, enquanto você tomava banho ou caminhava? Isso não é coincidência. É o que acontece quando você para de forçar e deixa a mente trabalhar no seu próprio ritmo. A resposta já estava sendo processada. Só precisava de espaço para emergir. O mesmo princípio vale para coisas muito maiores do que uma solução criativa. Às vezes, o que você mais precisa não é de mais um plano, mais uma tentativa, mais uma estratégia. Às vezes, o que você mais precisa é de uma pausa honesta, uma respiração real, um momento em que você para de tentar controlar o resultado e simplesmente existe, não para desistir do que quer, mas para se reconectar com quem você é quando não está correndo. E é aí, nesse lugar mais quieto e mais inteiro, que a reorganização começa de verdade. 4. Quando você solta, a vida encontra um jeito. Soltar é uma das coisas mais difíceis que existe, não porque seja complicado, mas porque vai contra tudo que nos ensinaram. Fomos criados na crença de que controlar é seguro, que planejar cada detalhe é responsabilidade, que abrir mão do controle é ingenuidade, fraqueza, falta de compromisso com o que você quer. Então você segura, você aperta, você monitora. E quanto mais você aperta, mais rígido tudo fica. Existe uma imagem simples que ilustra bem isso. Quando você tenta segurar areia na mão fechada com força, ela escapa pelos dedos. Mas quando você abre a mão, a areia fica. O aperto não segurou nada. Foi a abertura que permitiu o contato real. Com a vida, funciona de forma parecida. Quando você solta, não significa que você parou de querer. Não significa que você abriu mão dos seus valores, dos seus sonhos, do que importa para você. Significa que você deixou de tratar o resultado como uma condição para estar bem. Significa que você devolveu ao processo a liberdade de se desdobrar no seu próprio tempo. E é exatamente aí que algo começa a se mover. Porque quando você solta o controle excessivo, você também solta a tensão que estava bloqueando sua percepção. Você começa a enxergar possibilidades que antes não via.
Começa a ouvir conversas que antes passavam despercebidas. Começa a notar conexões que estavam ali o tempo todo, mas que a ansiedade do controle não deixava alcançar. Jung observou que a psique tem uma orientação natural em direção à totalidade. Ela busca por natureza caminhos de integração e de sentido. Mas quando o ego insiste em ditar cada passo, esse processo mais profundo fica sufocado. É como tentar ouvir uma voz suave no meio de muito barulho. Quando o barulho diminui, a voz aparece. E essa voz, muitas vezes, sabe de coisas que o seu planejamento consciente ainda não alcançou. Soltar não é passivo. É um ato de confiança profunda. Confiança de que você não precisa forçar cada engrenagem para que a vida se mova. Confiança de que existem forças maiores do que a sua vontade consciente operando a seu favor, mas que só conseguem agir quando você deixa espaço para isso. Quantas vezes na sua vida algo bom chegou de um jeito que você jamais teria planejado? Uma conversa inesperada que abriu uma porta, um caminho que você nem estava considerando e que se revelou exatamente o certo. Uma virada que só foi possível porque o plano anterior não funcionou. A vida tem uma inteligência própria, não no sentido místico de que tudo está escrito, mas no sentido real de que quando você para de bloquear o fluxo com excesso de controle, as coisas encontram o caminho que precisam encontrar. Você não precisa forçar tudo. Às vezes, o maior movimento que você pode fazer é soltar. 5. O que combina com você não precisa ser forçado. Existe uma diferença que poucos percebem a tempo. A diferença entre conquistar algo que realmente combina com você e conquistar algo que você convenceu a si mesmo que precisa querer. As duas coisas podem parecer iguais por fora. O mesmo esforço, a mesma dedicação, a mesma intensidade, mas por dentro, a experiência é completamente diferente. Quando você está indo em direção a algo que genuinamente combina com quem você é, existe uma leveza no processo. Não significa que é fácil, não significa que não vai exigir nada de você, mas existe uma sensação de encaixe, de que o caminho, mesmo com seus obstáculos, faz sentido, de que cada passo, mesmo os difíceis, tem uma direção que ressoa com algo profundo dentro de você. Quando você está forçando algo que não combina, o processo tem outra textura. Você precisa se convencer constantemente. Precisa silenciar uma voz interna que insiste em questionar. Precisa ignorar sinais que aparecem repetidamente. O esforço não parece construção, parece resistência. Como se você estivesse empurrando uma porta que abre para o outro lado. Jung dedicou grande parte do seu trabalho a entender o que ele chamava de processo de individuação. A ideia de que cada pessoa tem uma natureza própria, um caminho que é genuinamente seu. E que quando você se afasta desse caminho, seja por pressão externa, por medo, por uma ideia de quem você deveria ser, surge um conflito interno que não some por esforço. Só some quando você volta para si mesmo. Isso não significa que você deve esperar passivamente que tudo chegue sem fazer nada. Significa que existe uma qualidade diferente no esforço quando ele está alinhado com quem você realmente é. Pense nas pessoas que você conhece que parecem estar no lugar certo. Não necessariamente nas mais ricas ou nas mais reconhecidas, mas aquelas que têm uma coerência visível entre o que fazem e quem são. Elas trabalham muito, enfrentam dificuldades, mas existe algo no jeito como elas se movem que não parece forçado, porque não é. O que é seu tem uma forma de aparecer que não exige que você se distorça para recebê-lo. Não exige que você abandone o que pensa, o que sente, o que valoriza. Não exige que você se torne outra pessoa para merecer. E quando algo exige tudo isso de você, vale perguntar com honestidade se é realmente isso que você quer, ou se é o que você aprendeu a querer para preencher algo que só pode ser preenchido por dentro. O que combina com você, reconhece você. Não porque a vida seja um conto de fadas, mas porque quando há alinhamento real entre quem você é e o que você busca, os obstáculos têm outro peso, os processos têm outro ritmo e o esforço tem outro sabor.
Você não precisa se torcer para caber em algo. O que é seu tem espaço para você exatamente como você é. Chegamos ao fim desse vídeo, mas talvez ao início de algo importante para você. Tudo o que foi dito aqui não é teoria distante. É sobre algo que você provavelmente já sentiu na própria pele. Aquela exaustão de correr atrás de algo com tanta força e não chegar. Aquele peso silencioso de um desejo que virou obsessão. Aquela sensação estranha de alívio quando você finalmente parou de insistir e algo inesperado começou a se mover. Você já viveu tudo isso. O que Jung nos oferece não é uma fórmula mágica. É um convite para olhar para dentro com mais honestidade, para perceber que a psique tem uma lógica própria e que forçar nem sempre é o caminho mais inteligente. Às vezes, o ato mais poderoso que você pode fazer é parar, respirar, soltar o controle que nunca foi total de qualquer forma e perguntar com sinceridade se o que você está perseguindo combina de verdade com quem você é, ou se é só o eco de uma falta que precisa ser olhada por dentro. Isso não significa passividade. Significa agir a partir de um lugar mais inteiro, mais consciente, mais alinhado com o que você realmente é e com o que realmente importa para você. A vida não premia quem corre mais rápido. Ela tende a fluir melhor para quem aprende a se mover com menos tensão, mais presença e mais confiança no próprio processo. E esse aprendizado não acontece de uma vez. Acontece aos poucos, em camadas, cada vez que você escolhe se escutar em vez de se forçar. Se esse vídeo tocou em algo que você já estava sentindo, é sinal de que essa reflexão chegou na hora certa. Obrigado por estar aqui até o fim. Nos vemos no próximo.